A nossa mensagem de hoje tem o seguinte título: E viu Deus que isso era bom. Essa frase aqui, e viu Deus que isso era bom, é repetida o tempo todo em Gênesis quando a gente lê sobre a criação do mundo. Deus criou uma coisa e viu Deus que isso era bom. Criava outra e viu Deus que isso era bom. Se repete várias vezes. A gente vai tentar pensar um pouquinho nessa frase, mas antes de pensar nessa frase, a gente vai fazer o seguinte, como sempre. A gente vai, primeiro, ver uma história inventada da minha cabeça, para a gente poder pensar essa frase. Depois a gente vai ver o que a Bíblia diz e a gente vai pegar alguns versículos da Bíblia. Hoje a gente não vai contar a história de nenhum homem e mulher da Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia é um livro que conta a história de homens e mulheres que tiveram situações muito parecidas com as nossas. Mas também tem livro na Bíblia que não conta história nenhuma. Só fala bonitos versículos de coisas verdadeiras que a gente precisa aprender. Por exemplo, o livro de Salmos. O livro de Salmos não conta nenhuma história. O livro de Salmos são salmos, poesias, poemas, que o rei Davi, na maior parte de todos os salmos, foi ele que escreveu. Então, hoje a gente vai pegar alguns versículos. O que é versículo? São pequenos pedaços da Bíblia, onde a gente vai pensar no que eles significam. Então, antes da gente pegar os versículos da Bíblia para a gente pensar, eu vou contar uma história inventada na minha cabeça, que na verdade é quase que um diálogo entre duas pessoas, dois amigos, o Gabriel e a Flora. E o diálogo é o seguinte: a primeira coisa que aconteceu foi que o Gabriel fez um desenho. Ele fez esse desenho aqui. E aí a Flora falou assim: é o desenho mais esquisito que eu já vi. Ô Gabriel, que bicho é esse? E o Gabriel falou assim: eu inventei. Eu sempre achei que tigres precisavam de asas, de guelras e de 3 olhos. E para de implicar com o meu desenho, Flora. Então a Flora olhou o desenho do Gabriel e falou: mas que coisa esquisita, tem 1, 2, 3 olhos. 3 olhos, vocês estão vendo aqui, ó. 1, 2, 3. Tem guelra. Na verdade, essas 3 coisas aqui, ó, não são os risquinhos do tigre, não. São as guelras, como se fosse um peixe. Você sabe que o peixe respira pelas guelras, né? E tem umas asas aqui. O Gabriel tinha feito esse desenho aí. Aí ela botou assim: asa, guelra, 3 olhos. Hein? Para mim, o tigre, ele é perfeito. Ele não precisa de nada disso. Ele é super perfeito. Imagina, ele tem para caçar aquelas pernas super fortes, corre, consegue alcançar sua presa. Ele tem pulmão lá dentro para respirar. Ele não precisa de respirar com guelra. Ele não é aquático. E 2 olhos, 1, 2, já são suficientes, Gabriel. Aí o Gabriel falou assim: você não sabe de nada. E tem mais, e te digo mais, você sabe a baleia? O que tem a baleia, Gabriel? A baleia devia latir. Claro que a baleia devia latir. Eu acho isso. Eu acho que a baleia devia latir. E a Flora começou a rir, né? Falou assim: deixa de ser doido, Gabriel. Por acaso a função da baleia é guardar um portão de alguma casa? Para isso, para guardar os portões das casas, existe o bicho certo, que é o cachorro. Ele é totalmente adaptado para essa função. Aí vira o Gabriel para a Flora e fala: Flora, sabe do que mais? Você não serve para criar animais. Ora, mas quem será que serve para criar os animais? Quem serve para criar os animais? E aí é isso que eu quero pensar com vocês, baseado nesse versículo que está escrito em Gênesis 1, 25. Porque quem serve para criar os animais é o próprio Deus. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie.
E viu Deus que isso era bom. Olha o título lá da nossa mensagem. Gênesis 1, 25. Deus criou os animais selváticos. O que são os animais selváticos? São aqueles que não são os domésticos. Mas ele também criou os domésticos. Por exemplo, entre os animais selváticos que a gente conhece, olha, tem um montão aí. Né? Estou vendo aqui o gorila, estou vendo o elefante. Né? Animais selváticos ou selvagens são aqueles que eles nascem e vivem no ecossistema, na natureza. Né? Eles vivem adaptados a florestas. Né? Eles não são adaptados à cidade grande, nem apartamento, nem nada disso. Eles são adaptados aonde eles moram. A zebra, a girafa. Eu estou vendo aqui um leão, uma hiena. Esse aqui é um antílope. Esse é um rinoceronte. E esse aqui é um hipopótamo. Outros animais selváticos, né? Selvagens. Né? Aí você fala assim, mas esse é tão bonitinho, ele é selvagem? Ele é selvagem porque ele vive no ecossistema dele. Né? Uma calota polar aí qualquer, num local de neve. Parece um ursinho. Né? E aqui, olha, uma baleia que é aquática, um alce. Lembra da história do pandinha e do guaxinim que a gente contou outro dia? Pois é, tá aqui o panda. Né? São animais super bonitos da floresta. O tigre, olha o tigre que ele queria botar asa e queria botar 3 olhos. Tá errado, né? Completamente. Né? Cada animal foi feito para o seu ecossistema. Os macacos, olha a outra zebra. A gente já tinha visto as zebras lá na outra figura. A girafa. Esse aqui é um tipo de tubarão que ele é muito engraçado, que ele tem assim esse negócio no rosto. É um tubarão martelo. Ele é muito engraçado, a cara dele. Esse aqui é um bicho muito feio, é um tipo de lagarto gigantesco, enorme, que tem numa ilha. Aqui o pandinha escondido atrás do que ele mais gosta de comer. Ele gosta de comer bambu. Esses animais são os animais selvagens. E os animais domésticos? Domésticos são poucos, não são muitos não. Animais domésticos são aqueles que foram domesticados depois de muitas e muitas gerações. E eles estão tão acostumados com a gente que eles até têm filhos e filhotes perto da gente. Então, por isso que eles são considerados animais que podem conviver com o homem. E o homem costuma cuidar deles com muito carinho, né? Da alimentação, levar no veterinário, né? São os cães e os gatos. Aí você vai falar assim, mas tia, peraí, tem mais animal doméstico? Tem mais animal doméstico. Além dos cães e dos gatos, tem os animais de fazenda. São os cavalos, os bois e as vacas, os porcos, os pintinhos. Eles vivem na fazenda, que é uma casa de um fazendeiro, mas eles vivem lá fora, né? Mas eles procriam com a presença do homem e dentro do ambiente que o homem faz para eles viverem. Né? Não são animais de cidade grande, mas são animais de fazenda domésticos. Aí você vai falar, tia, mas eu tenho um hamster, um porquinho da Índia, uma calopsita, um papagaio. Não, esses animais, eles são silvestres. Eles podem ser criados no ambiente doméstico, mas eles são silvestres. São animais que a gente chama de não convencionais, né? Os domésticos mesmo são esses que eu mostrei. E os animais que são silvestres, eles vivem também no ecossistema. Né? O hamster, o porquinho da Índia, eles também são animais silvestres. Eles não são assim, totalmente domésticos. Domésticos mesmo são aqueles que eu mostrei, e esses aí, tá? Agora, olha que coisa interessante, né? Muito bom quando a gente observa a criação com um olhar atento, estudioso, que a gente sabe que o nosso Deus é maravilhoso. Porque o que acontece? Preste atenção em cada animal. Tem a sua característica física que ajuda na alimentação. Por exemplo, isso não é uma aula de biologia, mas a gente está vendo aí uma porção de passarinho com um bico diferente, ó. Cada um tem um bico diferente. Por exemplo, esse cardeal do norte, o bico dele é duro, rígido, em forma de cone para quebrar semente, porque ele come semente. O bico desse aqui tem forma de lança para perfurar peixes, rãs e mariscos, que é a alimentação dele.
O pelicano tem um bico bem comprido, com uma bolsa para guardar os peixes. Já imaginou? Você ter uma bolsa para guardar os peixes? Esse aqui chama maçaricão, tem um bico longo e curvado para baixo para pegar larvas e ciris na areia. Esse colhereiro, olha só que engraçado, ele tem um bico longo e chato para peneirar a água e capturar os peixes, olha que gozado. Esse aqui, ó, é estranhíssimo, é o butil de cauda vermelha, ele tem um bico curto e curvado, próprio para cortar carne. Ele é carnívoro, uma ave carnívora. O pica-pau tem um bico longo em forma de buril. Buril, assim, aquele negócio de bater, para capturar insetos em troncos ou no chão. E esse merganso coroado tem um bico longo e estreito com bordas denticuladas para pescar e drenar a água. Então, na verdade, cada tipo de bico ajuda na alimentação. Então, como Deus é sábio, né? Ele fez cada animal com um bico preparado, cada ave com um bico preparado para pegar a sua própria comida. Muito interessante isso. Ué, tia, mas isso aí não é uma ave, isso é um tamanduá. E olha o tamanho da língua do tamanduá, é muito engraçado. É porque essa língua do tamanduá também ajuda na alimentação do tamanduá. O que o tamanduá come? Formiga e cupim. Então, com a garra dele, ele cava os buracos, depois ele coloca a língua dele lá dentro do buraco para poder pegar as formigas e os cupins. É um bicho muito engraçado esse tamanduá, mas ele também é adaptado para ele poder comer a comida dele, né? Como é que Deus é sábio, né? Como é que fez o tamanduá com a língua preparada para poder comer a própria comida dele. Muito interessante. Também tem animais que usam o próprio corpo para se proteger dos inimigos. Eles usam uma coisa chamada mimetismo ou camuflagem. Já falei para vocês que aqui não é uma aula de biologia, mas é que a gente está vendo como Deus é sábio e como Deus soube criar cada animal com a sua característica. Por exemplo, essa mariposa aí, ela está muito parecida com o tronco da árvore. Vocês estão vendo a mariposa aqui, ó? O tronco da árvore é muito parecido com o corpo dela. Dessa forma, ela se esconde dos inimigos e dos predadores. Agora, olha só que interessante. Presta atenção. Isso aqui não é uma folha. Isso é uma folha. Isso aqui, olha, é um inseto. Vou mostrar para vocês a mãozinha dele, ó. A mãozinha dele, o corpo dele parece uma folha. Por que ele parece uma folha? Ele parece com as folhas do lugar onde ele mora. Por quê? Para ele se esconder dos predadores. Muita sabedoria de Deus. E olha só esse outro animal que se esconde também, olha. Ele não está parecendo com o tronco da árvore, a gente só sabe que é uma lagartixa, sei lá o quê, por causa dos olhinhos. Vocês estão vendo aqui os olhinhos, ó? Um olhinho, outro olhinho. E ele está bem escondido naquela madeira, né? Muito interessante. Como que os animais, eles usam essa maneira de se camuflar ou de se mimetizar e ficar parecido com o local onde ele mora. Muito interessante. Agora, olha como que essa coruja tem as penas muito parecidas com essa da árvore. A gente chega a confundir ela com a árvore. Muito interessante isso, né? Como é que a gente, prestando atenção com um olhar mais estudioso, a gente vê que cada animal tem uma característica física que ajuda a ele se esconder dos predadores. E esse aí é um bicho que quando eu era pequena eu tinha o maior medo dele, chama bicho-pau. Bicho-pau, por quê? Porque ele parece um pau, aqui ó, ele é um inseto muito interessante, sabe, ele é até meio grandinho assim, ele é mais ou menos desse tamanho assim, tá? E ele fica muito parecido com um graveto, né? Ele é um graveto praticamente, mas ele é um animal, ele é um inseto muito engraçado. E uma outra coisa também muito interessante é observar esses macaquinhos aí passeando de árvore em árvore, suspenso às vezes pela mão, às vezes pela cauda. Ele tem uma cauda bem forte e tem mãos para passear de árvore em árvore com segurança, né? E olha, tem um outro animal também que é super adaptado. Ele tem assim umas garras potentes, que é o bicho preguiça.
Vocês conheciam o bicho preguiça? Olha o tamanho da garra dele, ó. Isso serve por quê? Para quê? Para ele subir na árvore, que é onde ele mora lá em cima. E é muito interessante ver o bicho preguiça subindo na árvore, ele é muito estranho. Uma outra coisa muito legal, olha que bonitinho, olha. O canguru, ele fica um tempão, até ele crescer bastante, morando aqui dentro de uma bolsa na mãe dele, a dona cangurua. Olha só, não é cangurua não, tá, gente? É canguru fêmea. Então, a canguru fêmea fica levando o seu filhote na sua bolsa, bem adaptado até ele crescer e ficar livre dos predadores, porque se ele sair da bolsa, alguém pode pegar ele de jeito, né? Afinal de contas, ele é pequenininho. E esse bicho aí? Esse bicho aí chama lontra. E a lontra tem um rabo, uma cauda adaptada que impulsiona ela dentro da água. Então é como se fosse uma nadadeira da lontra. Ela fica tão tranquila dentro da água, fica até de barriga para cima. Mas essa cauda é uma cauda adaptada para ela nadar. Cada animal tem a sua característica de defesa, de alimentação, porque Deus assim o criou. E viu Deus que isso era bom. Olha só que interessante, esse urso, se ele fosse pelado, sem pelo nenhum, ele ia morrer de frio, porque ele mora num local muito frio. O urso polar tem um pelo bem espesso, que deixa ele bem quentinho. Isso também faz parte da soberania e da sabedoria de Deus, quando criou esse animal para viver nesse local com esse capote de pelo, para ele ficar bem quentinho. Outro animal muito legal é a tartaruga. Agora, por que a tartaruga tem esse casco duro? Eu penso o seguinte, ela anda muito devagar, muito devagar. Ela seria uma presa fácil para qualquer animal que viesse comê-la. Só que ela, na hora que alguém chega perto dela, a primeira coisa que a tartaruga faz é o quê? Esconder a cabeça e os braços. Então ela fica bem escondidinha dentro do casco. Então ninguém consegue morder esse casco, que é muito duro, vai quebrar os dentes. Então é uma maneira dela se defender. Como que os animais têm as características dadas por Deus para a sua defesa, para a sua alimentação, e viu Deus que isso era bom. A gente precisa olhar a natureza com mais sabedoria e respeitar a natureza, né? Porque cada coisa foi criada por Deus e Deus viu que era bom, e viu Deus que era bom. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Jeremias 10:12. O Senhor Deus é inteligente e é sábio, e por sua sabedoria ele fez todas as coisas, e cada animal com a sua característica. Então, o Gabriel não tinha nada que inventar animal nenhum, porque a pessoa que sabia fazer animal era Deus, né? Deus soube fazer cada animal com a sua característica. Não foi uma aula de biologia, mas foi uma aula para a gente aprender a soberania de Deus, o quanto Deus é poderoso e inteligente. E era isso que eu queria transmitir para vocês hoje.